Fala Brasil! O assunto agora é velocidade escalar. Vem conferir! Então, Brasil, dentro da velocidade escalar, nós temos alguns conceitos importantes. O primeiro deles é a velocidade escalar média, que é a média de velocidades ao longo de um trecho completo. Por exemplo, quando nós considerarmos um trecho de 100 km percorridos em 2 horas, nós temos que a velocidade média escalar é a distância total percorrida dividida pelo tempo gasto no percurso. Então, 100 km em 2 horas é uma velocidade média escalar de 50 km por hora. Claro que ao longo dessa trajetória, você vai olhar que o velocímetro do carro às vezes vai marcar 60, às vezes 80, às vezes 30, dependendo do ponto, dependendo da condição. Então, nem sempre é esses 50 km por hora constante a viagem, mas esta é a média toda da viagem. Então, a gente pode dizer que a velocidade média é dada pela fórmula distância percorrida sobre o tempo, a variação de espaço pela variação do tempo analisado, que é a posição final analisada menos a inicial, o tempo final menos o tempo inicial. Aí nós teremos a velocidade média. Se a velocidade for no sentido do movimento, ela será uma velocidade positiva. Agora, se ela for no sentido contrário ao movimento, esta velocidade vai ser negativa. Isso tudo depende do ponto de origem que estamos avaliando. A velocidade escalar instantânea é aquela apontada pelo velocímetro. Então, digamos que você saiu passear. Às 8 horas da manhã, está marcando 80 km por hora no ponteiro. Às 8h10, está marcando 60. Às 8h25, 90 por hora. E às 8h30, 100 km por hora. Às 8h40, 40 km por hora. Isso não indica que vai ser a média de viagem, mas naquele ponto analisado, o carro está a esta velocidade instantânea, tantos quilômetros por hora naquele instante. Por isso que ela é considerada instantânea. Movimento progressivo é todo movimento que parte da origem analisada e segue para a direita, aumentando a numeração. E o retrógrado é quando ele é contrário à origem. Então, quando a velocidade é maior que zero, ele vai para a direita. A velocidade menor que zero, ele vai retornar para a esquerda, sendo um deslocamento positivo e aqui um deslocamento negativo. Agora nós vamos para as atividades de aplicação. Vamos começar pela questão número 10. Como se determina a velocidade média de um carro da Fórmula 1 durante uma volta completa? Ora, é muito fácil. O circuito da Fórmula 1, ele vai ter toda uma trajetória, um caminho bem grande a ser percorrido e vai finalizar em um ponto. É só nós sabermos a distância, o comprimento da volta e dividirmos pelo tempo que o piloto vai levar. Então, para saber a velocidade média, a velocidade média, nós temos que saber a variação da posição, distância percorrida, pela variação do tempo. Vamos para a questão número 11. Questão número 11. Um homem caminha com velocidade de 3,6 km por hora. Homem igual 3,6 km por hora. Uma ave com velocidade 30 metros por minuto. Ave, 30 metros por minuto. E um inseto com velocidade 60
centímetros por segundo. Nós temos que comparar essas velocidades. Agora, para fazer um comparativo, é difícil do jeito que está, porque está tudo muito bagunçado as unidades, quilômetros por hora, metros por minuto, centímetros por segundo. Vamos trazer todas para o sistema internacional de unidades, que seria metros por segundo. E vamos fazer análise em cima disso? Então, vamos começar aqui pelo homem. 3,6 quilômetros por hora. Para transferir para metros por segundo, vou até riscar aqui, fazer assim, quilômetros por hora. 3,6 quilômetros em 1 hora. Para transformar quilômetros para metro, temos que multiplicar por 1000. E para transferir, para converter de horas para segundo, temos que dividir por 3.600. Aqui a gente pode cortar as vírgulas, né? Fica 10 por 36. Então, vamos fazer aqui agora a conversão. 3,6 vezes 10, 1 vezes 36. Aqui vai dar 36 sobre 36, igual 1 metro por segundo. Essa é a velocidade do homem. Para facilitar, a gente pode pegar aqui, para dividir quilômetros por hora para metros por segundo, sempre a gente vai adotar, dividir por 3,6, que é essa divisão que a gente acabou de fazer e padronizando. A ave é 30 metros por minuto. Então, 30 vezes metro para metro vezes 1, e minuto a gente tem que transformar para segundo. Então, temos que multiplicar por 60 esse divisor. Então, vai ser igual a 30 dividido por 60, que vai ser igual a 1/2, que é igual a 0,5 metros por segundo. E agora a gente vai fazer o do inseto. O do inseto é 60 centímetros por segundo. Centímetro para metro, nós temos que dividir por 100, porque a cada 100 centímetros temos 1 metro. Então, nós vamos fazer aqui 60 vezes 1 sobre 100 vezes o segundo já está convertido. Então, a gente não precisa mexer em nada. Vai ser 60 dividido por 100, que vai ser igual a 6 sobre 10. E para agilizar essa divisão aqui, eu vou pegar na calculadora, que é 0,6 metros por segundo. Calculadora mental, vamos pegar, né? Então, o que a gente consegue tirar? Que a ave está mais devagar que o inseto, que está mais devagar que o homem. Então, o mais rápido nessa trajetória é o homem, seguido pelo inseto e posteriormente pela ave. Vamos para a questão número 12 agora. Questão número 12. Um transatlântico faz uma viagem de 3.600 km em 6 dias e 6 horas. Qual a velocidade em metros por segundo? Metros por segundo do transatlântico. Então, sabemos que é 3.600 quilômetros em 6 horas, 6 dias e 6 horas. Esses 6 dias e 6 horas, nós vamos multiplicar os 6 dias por 24. Vamos chegar que são 144 horas. Com mais 6, a viagem total levou 150 horas, percorrendo os 3.600 quilômetros. Agora, a gente vai dividir. Eu cortei os zeros aqui.
a gente vai dividir 360 por 15 e vamos chegar ao resultado que a média é 24 quilômetros por hora. 24 quilômetros por hora. Vamos lembrar do exercício número 11. Como que a gente convertia o quilômetro por hora para metro por segundo? A gente dividia por 3,6, que são os 3.600 segundos e os 1.000 metros em cima. Então, pegando os 24 km por hora e dividindo por 3,6, nós vamos chegar numa dízima periódica de 6,666 e vou arredondar 6,667 metros por segundo. Essa é a velocidade do cruzeiro desse transatlântico, né? Nessa viagem de 3.600 quilômetros. Vamos para a questão número 13. Um móvel percorre uma trajetória retilínea obedecendo a função horária de S, que é a posição, é igual 3t mais 6. Olha que interessante. No SI. O que é o SI? O Sistema Internacional de Unidades. Já temos vídeo no canal sobre isso. Se você não sabe o que eu estou falando, volta ali conferir. Determine a velocidade média desse móvel no intervalo de tempo de 1 a 5 segundos. Então, a gente quer saber do tempo 1 a 5 segundos. Se é no Sistema Internacional de Unidades, nós já sabemos que a posição vai ser em metros e que o tempo é segundo. Então, ele já nos disse também que ele confirmou que é 1 segundo a 5 segundos. A fórmula da função da velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, que vai ser igual ao S2 menos S1, final menos inicial, né? Pode ser S0 menos SI, desculpa, SI menos S0, o final menos o inicial, e o tempo final menos tempo inicial. Então, nós vamos fazer essa conta para encontrar as funções. Por quê? O tempo a gente já sabe. O instante final é 5 segundos e o inicial é 1. Agora a gente vai descobrir a posição inicial. A posição inicial no tempo 1 segundo é 3 vezes o número 1 mais 6. 3 vezes 1, 3 mais 6 igual a 9 metros, pois é no SI. E o S final, KCF, para não confundir, vai ser 3 vezes o 5, que é a nossa posição de tempo final, mais 6. 3 vezes 5, 15, mais 6, 21 metros. Então, aqui vai ser 21, que é a final, menos a 9, que é a inicial. 21 menos 9, nós sabemos que é 12. 5 menos 1, 4. Essa divisão vai dar 3 metros por segundo. Essa é a velocidade média desse móvel no intervalo de tempo de 1 a 5 segundos. Vamos lá para a questão número 14. O motorista de um automóvel percorre a distância de 600 km entre duas cidades. Nos primeiros 300 km da viagem, ele mantém a velocidade média de 120 km por hora. Velocidade média de 120 km por hora. Fazendo em seguida uma parada de 30 minutos. Então, parada de 30 minutos. Prossegue a viagem gastando mais 3 horas para completá-la. 3 horas para completar. Quanto tempo faltou andar? Se a viagem era de 600, ele fez 300, faltou aqui 300 quilômetros. Qual a velocidade escalar média do automóvel no percurso todo em quilômetros por hora?
Então, ele pediu que seja uma velocidade média em quilômetros por hora. Como que a gente pode fazer essa conta? A gente sabe que a velocidade média é igual à distância percorrida pelo tempo gasto. Que informações nós já temos aqui? Nós temos a distância, que são os 600 quilômetros. E veja que interessante. Ele pede em quilômetros por hora, então nossa unidade já está certa. Agora o que a gente precisa saber? O tempo que ele levou. Nós sabemos que ele levou 3 horas no último percurso, 30 minutos da parada e aqui 300 quilômetros em 120 quilômetros por hora. A gente não sabe o tempo que ele levou para percorrer isso. Mas como que a gente consegue saber o tempo que ele percorreu? Vamos pegar uma colinha aqui no canto. 300 quilômetros. A gente quer saber qual o tempo. Vamos usar uma fórmula inversa aqui. Velocidade média, ΔS sobre ΔT. A velocidade média nós já sabemos, que é 120 km por hora, é igual a distância percorrida, ΔS, sobre a variável do tempo, que é quem a gente quer saber. Então, eu vou multiplicar em x isso aqui, eu vou jogar o t aqui para cima, 120 vezes o tempo é igual a 300. O tempo vai ser igual a 300 dividido por 120. E teremos que o tempo que nós levamos para percorrer é de 300 dividido por 120, é 2,5 horas. Porque nós já estamos trabalhando tudo em quilômetro e horas. Então, a velocidade média, agora em todo o percurso, vamos calcular. No primeiro trecho foi 2,5 horas, mais 30 minutos são quanto tempo? 0,5 horas, mais as 3 horas do último trajeto. Isso vai ser igual a 600 quilômetros em 6 horas. Olha que conta mais fácil de fazer. Eu vou cortar o 6 e o 6, e a gente vai ter que a velocidade média é 100 quilômetros por hora nesse trajeto analisado. Vamos agora para a questão número 15. Vou puxar aqui do ladinho. O sistema GPS, Global Positioning System, permite localizar um receptor especial em qualquer lugar da Terra por meio de sinais emitidos por satélites. Numa situação particular, 2 satélites A e B estão alinhados sobre uma reta que tangencia a superfície da Terra no ponto O. Então, essa linha está alinhada com a tangente da Terra e o ponto A e B estão alinhados nisso. E encontram-se à mesma distância de O, ou seja, a distância para os dois lados é igual. O protótipo de um novo avião com o receptor R encontra-se em algum lugar dessa reta e seu piloto deseja localizar a sua própria posição. Então, o avião, que é R, está em algum lugar dessa reta e ele quer saber a posição dele. Os intervalos de tempo entre a emissão dos sinais pelos satélites A e B e sua recepção por R são respectivamente. Vamos pegar aqui. Para A, essa é a questão 15. Para o ponto A, o tempo de resposta de A é igual a 68,5 vezes 10 na menos 3 segundos. 10 na menos 3, se você não sabe o que é esse conteúdo de notação científica ou potenciação, temos vídeo no nosso canal e você pode voltar e conferir na nossa playlist de física. E o ΔT B
é igual a 64,8 vezes 10 na menos 3 segundos. Olhando os dois números, já dá de perceber que o B é menor do que o A. Sabemos isso até agora. Desprezando possíveis efeitos atmosféricos e considerando a velocidade de propagação dos sinais como igual à velocidade c, velocidade da luz aqui, 300.000 quilômetros por segundo da luz no vácuo, né? Temos que determinar, vamos em A, a distância d em quilômetros entre cada satélite e o ponto O. Então temos que determinar a distância entre cada satélite e o ponto O. Então o que a gente sabe? A gente sabe que o receptor R ele está em qualquer ponto aqui, pode ser qualquer lado, e que ele manda um sinal ao mesmo tempo para A e B e leva este tempo para ter o retorno. Então, nós sabemos que a velocidade da luz é 300 km por segundo no vácuo, e estamos assumindo isso para fazer a conta. O que nós podemos fazer? Podemos utilizar a soma das duas variações de distância para determinar a distância entre os dois satélites e dividir ao meio para saber até o ponto O. Então, a distância A mais B, a gente vai ter que é o ΔT A mais ΔT B, que vai ser igual a 68,5 mais 64,8, que vai ser 133,3 vezes 10 na menos 3 segundos. Temos esse tempo, né? A gente somou os dois tempos e agora a gente vai encontrar a distância, porque nós temos a velocidade média. A fórmula da velocidade média é... Vou fazer uma continha aqui. Velocidade média é igual ao ΔS sobre ΔT. A velocidade média nós já temos que é 300.000 é igual à variação da distância que nós queremos saber, afinal, qual é a distância percorrida, né? A distância entre os dois pontos, e temos o tempo, que é o 133,3 vezes 10 na menos 3 segundos. Agora aqui, a gente vai multiplicar esse número por 300.000. Então, eu vou pegar aqui um auxílio de uma calculadora para facilitar para nós aqui. 133,3 expoente menos 3, que é vezes 10 a menos 3, vezes 300.000. Chegamos ao resultado final, que o nosso ΔS é igual a 39.990. E agora? Quilômetros. Porque a velocidade é em quilômetros por segundo e nosso tempo já estava em segundos, então é quilômetros. Essa variação de distância do ponto A ao ponto B. Mas a questão pede do ponto A. Então o ponto A é metade disso. Vamos dividir por 2. Vamos chegar que a distância é, vou colocar aqui, o delta SDA/AO vai ser igual a 19.995 quilômetros. E do A e do B é exatamente o mesmo, pois a questão nos trouxe que eles tinham a mesma distância entre os pontos. Agora vamos ver a distância x em quilômetros entre o receptor R do avião, né, e o ponto O. Agora a gente precisa calcular qual que é a distância entre o ponto R, que vai estar localizado
neste ponto aqui já, porque nós sabemos que o del ele levou mais tempo para comunicar com A do que com B, então está aqui dA para O. Como que a gente vai conseguir chegar a essa distância? Agora a gente vai fazer uma pequena ginástica. Ponto A, ponto O e ponto B. Essa distância de tempo dA é maior que B. Vou colocar aqui o A e o B. E o ΔT do lado. Então sabemos que ele passou aqui. Somamos as duas distâncias e nós temos aqui que 133 seria inteiro. Então a gente sabe exatamente qual é o meio dessa reta aqui em tempos. Porque se a reta total ela é simétrica, para a gente saber qual a metade do ponto B até a origem, é só nós pegarmos o 133,3 e vamos dividir por 2. Então sabemos que de B a O, o espaço, eu vou colocar aqui, o segmento de B a O, temos um tempo de resposta de 66,65 vezes 10 na menos 3 segundos. Só que ele teve uma resposta de B antes. Ele recebeu no 64,8 vezes 10 na menos 3 segundos. Então, essa diferença entre os dois é a diferença de quanto ele está afastado do nosso ponto O. Então, nós vamos pegar esse 66,65 vezes 10 a menos 3 segundos, que seria a metade, e vamos tirar esse valor de 64,8, que é o valor que o sinal recebeu, que seria 1,85 vezes 10 na menos 3 segundos. Essa é a distância em tempo, essa diferença em tempo que nós temos do ponto O até onde está o receptor R. E agora vamos aplicar exatamente o mesmo passo a passo que a gente fez aqui em cima. Nós temos a velocidade média de 300 km por segundo, temos o tempo e queremos saber a distância. Então, simplificando nosso processo, nós vamos pegar e multiplicar 1,85 vezes 10 na 3 por 300 mil. Então, 1,85 expoente menos 3 vezes 300 mil, que vai dar um número de 555 quilômetros, que é a distância que o ponto R está da origem. Só recapitulando rapidamente o que nós fizemos. Temos a distância dA a O, temos o tempo dA a R e o tempo dB a R. Sabemos que o ponto O ele é simétrico aos dois lados, então somamos as duas respostas para ter com o segmento em tempo inteiro desse percurso, dividimos no meio, encontramos o valor para metade, que seria o ponto O, e pegamos o tempo de B a R, e essa diferença, essa lacuna, é exatamente a distância que ele está afastado, multiplicando, né, pela velocidade da luz no vácuo, chegamos em 555 quilômetros. Vamos agora para a questão número 16. Vou arrumar aqui. A figura abaixo mostra o esquema simplificado de um dispositivo colocado em uma rua para controle de velocidade de automóveis. Dispositivo popularmente chamado radar. Então, um computador que tem as entradas da posição 2, posição 1, separados por 2 metros, e temos uma câmera. Os sensores S1 e S2 e a câmera estão ligados a um computador.
Os sensores enviam um sinal ao computador sempre que são pressionados pelas rodas de um veículo. Encostou aqui, enviou um sinal. Encostou aqui, enviou o sinal. Se a velocidade do veículo está acima da permitida, o computador envia um sinal para que a câmera fotografe sua placa traseira no momento em que esta estiver sobre a linha tracejada, que seria este momento aqui. Para um certo veículo, os sinais dos sensores foram os seguintes. No tempo zero, teve inserção do sinal 1. O sensor 2 teve inserção no sinal 01. Depois teve mais uma inserção aqui neste tempo, que seria na metade do 1,5, né? 0,1, 0,15, 0,2. E no S2, uma inserção no 0,25. O que ele pede para nós? Determinar a velocidade do veículo em quilômetros por hora. Então, vamos lá. Questão 16. Letra A. A velocidade em quilômetros por hora. A velocidade média, ela é a variação da distância pela variação do tempo. Então, nós já sabemos, e a questão mostra para nós, que a distância entre os sensores é 2 metros. Então, a variação de distância, 2 metros. E o nosso tempo no gráfico, ele está dado em segundos. Agora é um intervalo muito pequenininho. Vamos entender por que tem esses dois sinais aqui. A roda dianteira do carro passou aqui, nesse sensor, e depois passou nesse. Logo após, a roda traseira tocou nesse, no sensor 1, e logo após, a roda traseira tocou no sensor 2. Então, a gente vai determinar, vamos isolar metade desse gráfico aqui e trabalhar só com esses dois primeiros sinais aqui. Temos que o tempo é 0,1 segundos. Por quê? A primeira inserção foi no 0 e a segunda inserção no 0,1 segundos. Então, o nosso tempo avaliado é 0,1 segundos. Se dividirmos isso, vai dar 20 metros por segundo. Essa é a nossa velocidade média, mas a questão pede que nós determinemos em quilômetros por hora. Alguém lembra de cabeça como pode ser feito isso? Nós podemos multiplicar por 3,6. Ou então, neste caso, com a primeira questão que estou resolvendo, vamos fazer aqui 20 metros por segundo. Queremos transformar em quilômetros por hora. Então, sabemos que para transformar metro para quilômetro, nós temos que dividir por 1000. E para transformar de segundo para hora, nós temos que dividir por 3.600. Como eu tenho que dividir e o segundo já está embaixo, então eu vou jogar para cima e aqui. Simplificando, tirei 2 zeros, tirei 10, uma vírgulazinha aqui, 3,6. Eu vou multiplicar o 20 vezes 3,6, que vai chegar em 72 quilômetros por hora. Vamos à questão B, a letra B, perdão. Calcule a distância entre os eixos do veículo. Como que eu vou saber a distância entre eixos? A roda passou neste espaço e também passou aqui. Vamos pegar o que nós temos de informações. Nós temos que o tempo entre os eixos, ele é de 0 até o 0,15. Então, o tempo avaliado, 0,15 segundos. Até agora nós temos isso.
Que informação nós temos também? A velocidade média, que é 20 metros por segundo. Velocidade média igual a 20 metros por segundo. Para determinar o tamanho do veículo, agora a gente só precisa jogar na fórmula. Velocidade média igual a variação da distância pela variação do tempo. Variação da distância, entenda, a distância entre eixos do veículo, que é a variação entre os pneus. Vai ser o 20, que é a nossa velocidade, é igual ao tamanho S que nós temos que descobrir, dividido por 0,15. Para resolver, é só multiplicar aqui o 20 por 0,15 e vamos ter que o nosso S é igual a 3 metros. Então, a distância entre eixos do veículo é 3 metros. Questão número 17. A unidade de velocidade usada nos navios é o nó, e seu valor equivale a cerca de 1,8 km por hora. Se o navio se movimentar a uma velocidade média de 20 nós, em 5 horas de viagem, que distância ele terá percorrido? Então, velocidade média, 20 nós. Um nó é cerca de 1,8 km por hora. Então, vamos ver. Uma velocidade de 20 nós seria qual velocidade média? 20 vezes 1,8, teremos que é 36 km por hora. Essa é a velocidade média que ele está se movimentando. Se ele percorre 36 km por hora num tempo de 5 horas, qual será a distância que o navio vai percorrer? Se multiplicarmos o 36 por 5, veremos que a distância será 180 quilômetros. Esta foi rápida. Vamos para o número 18. Um carro percorre um trecho de 30 km de uma estrada horizontal retilínea, mantendo uma velocidade constante de 60 km por hora. Já vamos pegar as informações. ΔS, 30 km. Ele mantém uma velocidade constante, que vai ser a nossa velocidade média, 60 km por hora. A seguir, percorre 60 km em linha reta, mantendo uma velocidade constante de 40 km por hora. Esse aqui é o trecho 1, mais trecho 2. São 60 km, uma velocidade de 40 km por hora. Qual a velocidade escalar média em km por hora para todo o percurso? Quilômetros por hora. Então, o que nós precisamos fazer? Precisamos descobrir duas informações muito especiais. A velocidade média é igual a variação da distância pela variação do tempo. A velocidade média que temos que descobrir, a distância, a variação de distância, nós já temos, que é o 30 mais o 60. O primeiro trecho são 30 km e a seguir 60 km, então são 90 km. E o tempo, infelizmente, nós não sabemos. Mas como que eu consigo resolver isso? Se eu percorri 30 km em 60 km por hora, então eu posso dividir um pelo outro, que eu vou ter o nosso tempo. Então o tempo 30 dividido por 60, eu vou ter que são 0,5 horas. E se eu pegar o 60 e dividir por 40, nós vamos ter a informação, só arredondar aqui,
que eu vou levar 1h30 para fazer o percurso. Então eu tenho que o percurso total é meia hora do primeiro trecho, mais 1h30 do segundo trecho, que são 2 horas, igual 2 horas. Se eu dividir o 90 por 2, eu vou ter que a velocidade média vai ser 45 km por hora. Mas, Marcos, o primeiro trecho foi 60. Por que a minha velocidade está dando só 45 agora? É que vejo que foram só 30 km a 60 por hora. Depois, fizemos o dobro do trecho, uma velocidade muito inferior a 40. Então, o que está contando para a média é esse aqui que foi demorado muito mais tempo do que esse. Vamos para a questão 19. Um ponto material em movimento retilíneo em relação a um determinado referencial tem a sua posição em função do tempo indicado pela tabela. Tempo e posição, que vai 0, 2, 4, 6 até o instante 20, e a posição que vai do menos 2, chegando a 43 no tempo 10 segundos, e do 43 retorna a menos 2, que seria a posição inicial. Dê a sua posição inicial. Essa é muito fácil. Letra A. Vou até vir mais para cima aqui. A nossa posição inicial é o tempo 0. No tempo 0, a posição inicial é menos 2 metros. Vamos para a letra B. Classifique o movimento em progressivo ou retrógrado nos intervalos de 0 a 10 e 10 a 20. No intervalo de 0 a 10, ele saiu da posição menos 2 e foi para a posição 43. Em uma reta, menos 2 foi até o 43 e depois ele retorna a menos 2 aqui no final. Então, do tempo 0 ao tempo 10, ele saiu da posição menos 2 até a posição 43. É um movimento progressivo. De 0 a 10. E de 10 a 20, ele sai da posição 43 e retorna na menos 2. Lembra que no início do vídeo eu expliquei que quando a posição diminui, ela é menor, é um movimento retrógrado. Vamos lá para a questão a letra número C. Dê o deslocamento e caminho percorrido no intervalo de 4 a 16 segundos. 4 a 16 segundos. No 4, vamos fazer o deslocamento. Esse do 4 estava no 16 e no instante 16 ele estava no 16. Então, ele não teve deslocamento. Deslocamento igual a 0 metros. Agora, o caminho percorrido, Opa, agora que eu vi que estava fora aqui. Estava olhando para fora do celular. Então, deslocamento 0 metros. Agora, o caminho percorrido, ele sai no instante 4 de 16 metros, chega no 43 e depois retorna até o 16. Então, o que ele faz? São 2 vezes o trajeto de 16 a 43 e 43 a 16. Então, a gente pode ir somando esses deslocamentos, né? Se fosse uma pista, né? Digamos que ele fez isso aqui, subiu lá e retornou. Então, do 16 para o 43, ele deslocou 27 metros. Até o 10, perdão. E do 10 até o 16, mais 27. Então, o caminho percorrido são 54 metros. Porque essa variação do 16 chegando ao 43 e do 43 retornando ao 16. Vamos para a letra D. Calcule a velocidade média nos intervalos de 0 a 8 segundos e 12 a 18. Então vamos lá. De 0
a 8 segundos. A velocidade média é igual ao ΔS sobre ΔT. Isso vai valer também para um instante de 12 a 18. Então, vamos lá. Velocidade média do instante 0 a 8. Do 0, ele saiu do menos 2 e foi até o 34. Então, a velocidade média é igual a 34, que é o final, no tempo 8, menos o menos 2, que é o inicial, dividido pelo tempo, que seria o 8 menos 0, que é 8. Como é negativo, né? Menos com menos vai dar mais, então a velocidade média é igual a 36 dividido por 8. E agora eu vou deixar com vocês quanto que é 36 dividido por 8. Se você fizer a conta rapidinho, vai chegar que é 4,5 metros por segundo. E do instante 12 ao 18. Do instante 12 ao 18, ele saiu igual. Posição inicial 34. Perdão, como é fácil de se enganar, né? De 12 a 18, posição final 7, que é do instante 18, e posição inicial menos a 12, que é 34. E na variação de tempo, é a posição final, que é o 18, menos o inicial, que é 12. Então, nós teremos que será 7 menos 34, será menos 27, dividido por 6. Agora, 27 dividido por 6, vamos ter também que a velocidade média é igual a 4,5 metros por segundo, mas é negativo. Por quê? Porque essa velocidade está retornando na linha. Ele chegou ao ponto 43 e voltou para trás, então a velocidade fica negativa. Parece um pouco confuso, soa um pouquinho complicado no começo, mas se você voltar, refizer os exercícios e ter atenção e dedicação, você vai entender que a física é muito fácil de ser compreendida. São coisas do dia a dia que você consegue visualizar. A partir de agora, quando seu pai estiver dirigindo, sua mãe estiver dirigindo, seu irmão, sua irmã, você pode olhar ali o velocímetro, junto com o odômetro, e fazer a conta de quilômetros por hora, tempo, e saber a distância que você está percorrendo, saber a velocidade média de uma viagem, saber todas essas informações e auxiliar no planejamento. Se você está gostando do vídeo, não esquece de deixar o seu gostei, deixar o seu joinha, seu like, que isso contribui para seguirmos criando mais conteúdo para facilitar o seu dia a dia. Também se inscreva no canal, clique no sininho para ativar as notificações, que toda semana tem vídeo de física postado para vocês. Um grande abraço, valeu e falou!